Olá, hoje é quarta-feira, dia 26 de julho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. E pra gente é sempre uma honra estar contigo aí na sua casa. Eu te convido para que você fique com a gente até o final do nosso programa, até meio-dia. A gente te fala hoje sobre a conferência que acontecerá em Juiz de Fora nos próximos dias, que irá discutir uma temática de muita relevância social, o acesso da população aos direitos garantidos pela Seguridade Social. A gente vai conversar também sobre a filosofia de vida trazida pelo Seishonoye, um exercício de luz e paz espiritual. O que a gente vai discutir aqui a partir de agora pode impactar na sua vida, no seu dia a dia. Então, eu te convido para participar aqui com a gente. Se tiver alguma dúvida, uma pergunta, é só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número você já conhece, é o 988924905. Eu apresento agora os debatedores do programa de hoje. Bom dia, Erickson, tudo bem? Bom dia, Caio, bom dia, Augusto, bom dia, doutora Jane, minha mãe, bom dia, nosso amigo convidado aqui. Deus fala por intermédio dos nossos pais, né? Então aqui uma mesa hoje bem familiar. E bom dia a você, telespectador, que vai estar conosco hoje. Bom dia, Zé Augusto, tudo bem? Bom dia, Caio. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez. Bom dia, doutora Jane, Erickson, Oswaldo. Um prazer em vê-lo e telespectadores. Bom, agora eu apresento os convidados do nosso programa de hoje. Aqui ao meu lado, você já conhece a diretora-geral do Grupo Sircom, que é nossa debatedora e hoje convidada também. Bom dia, doutora Jane. Bom dia, Caio. Bom dia, Zé Augusto. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Erickson. Bom dia, nossos telespectadores. Hoje eu fui escolhida para falar, entendeu? Como convidada da mesa. Você sabe que eu nunca fui convidada para falar da mesa. Mentira. Nunca. É a primeira vez que eu estou sendo convidada para falar de qualquer assunto. Então, realmente, esse assunto para mim é um assunto maravilhoso. E aí a gente está aí à disposição dos nossos debatedores e de você que quiser saber alguma coisa da Seishonoye. Acho curioso porque a senhora está acostumada a dar palestras, né, explicando um pouco dessa teoria, a filosofia do Seishonoye, e nunca veio aqui na mesa para falar. Não, a gente vem para divulgar eventos, né? Mas assim, eu geralmente trago o meu supervisor, que é o Francisco de Assis Matias, ele é o nosso supervisor, e ele vem às vezes comigo, né? Então assim a gente divide o tema com ele. Mas hoje eu estou aqui sozinha e Deus, com certeza. Vai ser um prazer para a gente conversar contigo. Muito obrigada. Eu apresento também o nosso outro convidado, é o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Oswaldo Luiz Felipe de Andrade. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, doutora Jane, Erickson, doutor José Augusto. Bom dia a todos os telespectadores. E a nossa satisfação em poder estar no programa, né, de tão grande audiência, né, como esse aqui em Juiz de Fora, né? Uma saudação muito especial a todos, né, e mais uma vez manifestar nossa satisfação e nossa honra em estar aqui, presente, debatendo sobre a assistência social. Muito obrigado, é um prazer te receber. Bom, o Seishonoye é um ensinamento de amor que prega que o ser humano é filho de Deus, que o mundo da matéria é projeção da mente. Esses ensinamentos revelam também qual que é a nossa verdadeira natureza humana. É uma filosofia que acredita que todas as religiões são luzes da salvação que emanam de um Deus único. Com essa filosofia que o Seishonoye prega, que é tão bonita, né? A gente começa o nosso programa de hoje. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho das origens dessa religião, dessa filosofia que é o Seishonoye. Tá bem. E aproveitando, Jana, o que significa Seishonoye? Tá, então a gente vai por parte, né, e vamos aí. Olha, vou começar assim numa historinha bem rápida, que é o seguinte, tínhamos tudo, né, há 17 anos atrás, tínhamos todos filhos maravilhosos, família montada, tudo certinho. Mas eu estava sentindo um vazio espiritual muito grande. E foi quando eu encontrei, né, durante um ano, uma amiga minha falando da Seishonoye na minha cabeça. Advogada, cuidando dos meus afazeres, de tribunal de júri e tudo mais. Mas eu estava vazia, sabe? Então, quando a gente chega numa fase da vida da gente, a gente sente vazio. E, realmente, ela falando sobre a Seishonoye, eu não dei confiança. Durante um ano, ela me chamava. E quando foi um belo dia que ela não me chamou, eu resolvi acompanhá-la para uma reunião. E dali para frente, eu até me emociono, eu não saí mais da Seishonoye. Então, eu já fiz todos os cursos da Seishonoye e fui convidada e indicada a ser preletora da Seishonoye. Fazemos uma prova, fazemos cursos, estudamos muito o ensinamento, e aí a gente vai ter o direito de transmitir para as pessoas esse ensinamento maravilhoso. Na Seishonoye, a bibliografia é enorme.
Masaharu Taniguchi escreveu mais de 400 livros em 30 anos. Então, esses livros, ainda existem livros em japonês que não foram traduzidos. Então, o que é realmente a Seicho-no-e? É uma filosofia de vida pura, tá? E sem sectarismo religioso. Aí você diz para mim, o que é isso? Ela aceita todas as religiões como elas são, mas ela tem a filosofia dela. E qual é a filosofia dela? O homem é filho de Deus. Masaharu Taniguchi, um japonesinho pequenininho, de pouco mais de 1,5 m, né, no Japão, vendo a crise que estava acontecendo no Japão, 1929, 1930, quando ele resolveu lançar. Só que ele estudou 30 anos antes, ele brigava com ele mesmo, ele brigava com tudo, mas ele queria encontrar uma filosofia que fizesse a humanidade feliz. Porém, ele, ao tentar registrar essa filosofia no Japão, por ser um império, na época do imperador não deixava se registrar uma filosofia. Como que ia ser uma filosofia aversa à ideologia do imperador? Então, foi onde um funcionário, né, abençoado, enviado por Deus, virou para ele e falou assim, registra como religião, pode ser que passe. E ele entrou na porta lá e resolveu registrar como religião e saiu como religião. Então, eu digo, para mim hoje, há 17 anos, há 11 eu sou preletora, a Seicho-no-e é tudo. Agora, fala assim em física quântica. Mestre Masaharu já falava isso. Aí você fala para mim, por que mestre? Porque ele era PhD. Então, ele era uma pessoa assim, muito estudiosa, muito inteligente, mas ele queria realmente encontrar uma saída para fazer as pessoas felizes. Então, foi assim que surgiu a Seicho-no-e a partir dos anos 30. 29, 30, ele começou a escrever artigos e mandar para as pessoas, de graça. Esses artigos curavam as pessoas. Aí eles acharam que a Seicho-no-e era uma filosofia de vida para curar as pessoas. Não é. Ela muda a mente das pessoas. Ao mudar a sua mente, você se cura. Porque tudo está, conforme você falou na apresentação, na nossa mente. E a nossa mente muda o mundo. Se as pessoas soubessem, né, existe a mente coletiva, que é essa mente universal, que está tudo ruim, que está tudo assim, que está tudo assim. Vai continuar assim enquanto as pessoas pensarem assim. Se vocês começarem a mudar a ideia de vocês vão ver que as coisas vão mudar ao seu redor. E isso é importante a gente trabalhar isso. Mas é uma filosofia de vida prática. Se não praticar, não funciona. Oswaldo, dentro dessa colocação da doutora Jane aqui, você que mexe com a área de assistência social, vocês na assistência social, vocês conseguem entender toda essa dinâmica de ideologia, de preceitos, igual a doutora Jane colocou aqui, porque muitas vezes a gente coloca, né, que existe uma sequência de erros, né, na hora que você quer ajudar as pessoas, e que muitas vezes você não acaba ajudando, né? Você entende o que a doutora Jane, em termos de depoimento pessoal, ela coloca sobre uma ideologia tão importante para a vida dela? É claro que existem outras, mas aí eu queria que, na sua visão, né, de assistência social, você relatasse aqui para o nosso telespectador que muitas vezes, né, ou ele está sendo beneficiado por uma linha de assistência social, ou, de fato, ele caminha, né, por ajudar, mas ajuda errado, né, ou de forma que não caminha dentro dos preceitos corretos. Vocês são os primeiros a falar, não dê esmola, né? Então, você podia falar um pouquinho, complementando o que a doutora Jane também fala sobre essa questão da vida humana, dos aprendizados, das várias biografias que nós temos aí? Sim, claro. Evidentemente, né, nós temos, né, sempre nos pautado e procurado, né, que se garanta, né, o máximo de serviços, ações, programas, projetos, né, que possam atender, né, a população. Principalmente aquela população, né, que está relativamente, né, à margem, né, dos serviços públicos e à margem, né, de todo conhecimento que se possa levar. A gente entende, né, que a informação é fundamental para que a pessoa saiba, né, aonde recorrer e tudo. Então, hoje, né, essa gama de serviços que tem que ser colocados, né, à disposição da população, principalmente aquela população que se encontra, né, numa situação de maior vulnerabilidade social, esse serviço tem que chegar. E quanto maiores as disposições, né, forem colocadas, inclusive, né, com relação a essas filosofias, né, para que as pessoas possam, né, ter
como refletir, possam ter como se apegar a alguma coisa, né? Tudo isso é muito bem-vindo, porque nós entendemos, né, que as pessoas têm sim que ter acesso, né, não só a esses direitos absolutamente garantidos, né, constitucionalmente, mas também a outras formas, né, de acesso, no sentido de que elas, né, tenham também uma paz e uma tranquilidade interior muito grande. Só a partir daí nós teremos, né, e por consequência, né, conseguiremos talvez até atingir, né, uma sociedade mais justa, mais igualitária e principalmente mais solidária. Por isso, né, nós entendemos, né, que todos esses serviços, essas questões que são colocadas, né, mais nesse aspecto até filosófico, né, isso também é muito bem-vindo para que as pessoas tenham acesso, principalmente conhecimento, né, e, quem sabe, até aprofundar também nessas discussões, né, e observando que isso tudo é muito bem-vindo, que com certeza trará uma tranquilidade muito grande a todas essas pessoas. Ô, Jane, a Setionoe Juiz de Fora existe há quanto tempo? Aonde funciona? E as pessoas que querem ter acesso, como que faz? A Setionoe, ela, como eu falei, é uma filosofia de vida, né? E no caso aí, a gente tem uma regional que comanda aí vários locais como é que fala, de reuniões. São reuniões semanais, e nessas reuniões, geralmente o preletor ele tem um tema, e ele discorre sobre aquele tema. Mas na Setionoe, o que nós aprendemos o tempo todo é que não tem eu acho, eu, Jane, acho. Tá? Todo o ensinamento é baseado nas revistas da Setionoe, que são 3 revistas por mês, nas revistas, no ensinamento que o Masaharu deixou e nos seus livros, que tem uma coleção, A Verdade da Vida, em 40 volumes, e A Verdade em 10 volumes, e mais um volume suplementar. É de lá que nós tiramos o conhecimento para que seja debatido nas nossas reuniões. Bom, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e a gente já volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Eu interrompi a senhora no último bloco. Faltava ainda falar quanto tempo o Setionoe está aqui em Juiz de Fora, onde que fica, como que as pessoas fazem para fazer parte de tudo isso, de toda essa vivência. Tem muita gente que fala, deve ter uns 30 anos já, Setionoe em Juiz de Fora, porque vinha um pessoal de Belo Horizonte, de São Paulo, eles traziam um ônibus e faziam reunião aqui, entendeu? Então existem gente que eram dessa época. Eu sou uma geração mais jovem da Setionoe, que eu tenho 17 anos de Setionoe, e comigo tem várias pessoas de 17 anos aí, 18, 15, e tem, assim, aqueles alunos, porque eu entrei na Setionoe, sou professora, e professora já viu, né? Não tem tempo ruim. Então, nós tivemos como diretora várias vezes de ciclo, de seminário, de módulo, e quando nós estávamos no módulo de estudos, que são 3 anos, é uma vez por mês que se reúne para estudar o ensinamento, nós, então, o que aconteceu? Nós formamos alguns alunos, e esses alunos hoje são preletores, e elas sabem quem são, e eu não vou falar nome, porque depois você já viu, aí fica com ciúme, aquela coisa, né? Então, não vou falar o nome delas, não, mas só que eu fiquei muito feliz, porque a gente deixou, sucessor deixou, né? E hoje eu volto a dar aula no módulo, estou dando aula no módulo, sou presidente da UAP, que é a União da Prosperidade da Setionoe, e a gente tem uma reverência ao centro muito grande, nós temos uma reverência ao centro, que é o nosso supervisor aqui em Juiz de Fora, ao centro de São Paulo, ao centro do Japão. Então, nós temos essa reverência, e essa hierarquia ela é muito boa, e essa organização da Setionoe me encantou. Então, é uma filosofia de vida preocupada com a humanidade, é uma filosofia de vida internacional de paz pela fé. Então, a gente está trabalhando nisso e vamos receber agora em agosto, dia 8 de agosto, nós vamos receber aí o neto do Masaharu Taniguchi, que está no lugar dele, é o nosso chefe maior atualmente, e ele deve estar no Brasil
nesse período aí de 8 a 10. Geralmente ele fica 10 dias no Brasil. Ele ama o Brasil, porque o Brasil, vocês terem noção, os adeptos do Brasil são em números maiores do que no Japão. E ele criou no Japão, numa floresta, a nossa sede do Japão é numa floresta. E é tudo sustentável. Para referir mais ainda a Seichonoye para você aí saber que está gostando aí do assunto, é o seguinte: a Seichonoye é a primeira igreja, né, tida como religião, né, que tem ISO 14000. Então, nós estamos dentro do padrão a todo momento, a todo instante, somos, né, orientados e temos aí o certificado de ISO 14000 como religião. Então, vale a pena a gente conhecer. Você falou das reuniões, né? Nós temos reuniões na Silva Jardim, 243, reuniões lá no Progresso, na casa de uma adepta. Nós temos reuniões lá na Rua Nair de Castro 155, Nair de Castro Cunha 155. Mas temos um telefone que vale a pena você guardar, 3236-2320. Lá tem livro, lá tem reunião, lá tem informação, e lá também funciona uma, né, associação. Eles falam associação local. E, por sinal, dia 1º de agosto, eu vou estar lá às 19h30, dando uma palestra lá sobre a Seichonoye, mais profundamente sobre antepassados. Então, a gente fala muito de antepassados na Seichonoye, a gente tem essa árvore, sabe? E aqui fala que as nossas raízes são os nossos antepassados. Se você tiver uma raiz forte, você vai ser forte. Agora, se a sua raiz estiver abandonada, se o túmulo do seu pai estiver rachado, sujo, ou da sua mãe, abandonado, a sua vida não vai para frente. Aí você fala, mas como? É porque a sua raiz não está forte, não está frutificada. Então, você pode ver, o bonsai não cresce. Por que ele não cresce? Porque corta-se a raiz dele, não é? Então, você cortando a raiz com os seus antepassados, você começa a se desligar deles. E aqueles teus antepassados, que um dia poderiam ser seus anjos protetores, porque são seus anjos protetores, papai e mamãe, né, vovô, vovó, esses anjos protetores começam a te proteger. Muitas vezes a pessoa está aí numa iminência de cair de um prédio, o prédio não cai. Tá? Então, geralmente é a mão de Deus, a mão dos seus protetores, dos seus antepassados que estão ali para te ajudar. Então, a gente reúne, são reuniões abertas ao público, gratuitas, se falou de qualquer coisa gratuita também, né, Oswaldo? Sim. Então, o acesso é gratuito, é só você querer, vai lá, participa, gostou, fica. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão, não vão embora. Mesmo que vão, sempre mantém um vínculo com a Seichonoye. Então, isso faz parte de uma filosofia que realmente vai mudar a vida de qualquer um. Uhum. Então, eu falo, mudou a minha vida, né? Suécio, como meu filho, ele sabe, eu era uma pessoa totalmente diferente. Mas a senhora acredita, por exemplo, igual o Oswaldo colocou aqui, que na área de assistência social, né, uma filosofia ela vem a contribuir. Né, igual só teve um convite de uma amiga, né, para ir várias vezes. Só acredita que aquela pessoa preocupada com a outra, que queira ajudar uma outra pessoa, levando essa pessoa para uma reunião, conforme a senhora citou aqui, são várias reuniões, vários dias da semana, em vários locais, ou seja, não tem desculpa para não ir. Só acredita que uma pessoa levando um amigo, levando uma pessoa necessitada a uma reunião dessa, ela também está se ajudando? Com certeza, existe a lei do dar e receberás. Se você dá, né? Não importa, você fala assim, mas eu estou com o bolso vazio, eu não tenho dinheiro para dar. Mas você tem um sorriso, você tem um olhar, você tem uma mão, você tem um ombro. Então, você se dispõe a ouvir a pessoa, você está doando. O professor doa quando ele dá aula. Né? É um ato de amor, é um ato de doação. Por que o mundo está do jeito que está? Falta Deus no coração das pessoas e amor entre as pessoas.
Nós temos na Seichonoye vários segmentos, tem fraternidade só para homem, tem pomba branca só para mulheres, tem a convenção, os jovens. Prosperidade, não tem a prosperidade? Espera aí, nós procuramos, nós coisamos muito com jovens, preocupamos muito com jovens. Nós tivemos uma convenção agora em São José do Campo, foi a coisa mais linda do mundo. Então, realmente, a gente preocupa com os jovens, as crianças, o neném no vento da mãe, o aborto, nós preocupamos muito com pessoas que abortaram 10, 12, 20 pessoas. E essas pessoas são batizadas, são trazidas para o seio da família, o espírito deles, e eles são acolhidos, e para de acontecer as coisas nas famílias. Olha que lindo que é, então não tem nada que explica, sabe? Ou tem tudo que explica. Aí é que é. O gostoso é isso, é porque a Seichonoye é tudo. Mas você está falando aí da pessoa que se doa, que leva, né? Dia 1º a gente vai estar lá. Vai lá na Rua Nair de Castro 155, é de graça, não cobra nada, nós vamos estar lá, te orientamos no que for possível. Nós já chegamos perto de mulheres que fizeram 7 abortos. Eu tenho relato dessa minha adepta, né? Não é minha adepta, é a adepta da Seichonoye. Porque as minhas obras não sou eu que realizo, é Deus através de mim. Essa é a nossa oração de todos os dias. Existe a meditação Shinsokan, você mesmo tem a Suta Sagrada, você sabe que a revelação divina é uma oração maravilhosa. Sabe, são palavras, Seichonoye é palavra, tudo é palavra, sabe? É tudo força de vontade. Mas qual é o local mais perto da tua boca? O teu ouvido. Por isso a gente tem que falar em voz alta. Aí você falou da prosperidade. Eu entrei na Seichonoye pela prosperidade. Eu falei, todo mundo rico, próspero. Eu quero entrar nesse negócio para me pagar minhas contas, pelo menos. Não importa a maneira como você venha. O importante é que a filosofia é maravilhosa. Venha conhecer, porque aí você terá condição de mudar o mundo, e vamos mudar o mundo. Eu quero aproveitar a oportunidade que a gente está conversando aqui para tirar uma dúvida pessoal, que eu acho que de muitas pessoas também. O que representa esse terceiro olho? Não. Vem ele preocupar com o meu físico. Tá. A deusa da misericórdia, eu só vou te falar. No budismo, aí você vai voltar lá na Seichonoye. Vamos lá. A Seichonoye, o mestre estudou o shintoísmo, que era a religião do Japão mais antiga do mundo, o budismo e o cristianismo, que é a religião de Cristo. Ok? Então, o que ele fez? Ele estudou o budismo. Então, existe a deusa da misericórdia, da Seichonoye, e que ela tem esse terceiro olho. Então, realmente, não é por nada, não é conforme diz o outro lá, não temos, tem esse negócio de você usa isso que é assim, você usa aquilo que é assado. Eu tenho uma formação católica, onde eu rezava a missa em latim, eu tenho amigos padres, né? Então, estudou em colégio de freira, né? Estudei em colégio de freira, tive uma educação francesa. Então, tudo isso a gente vai somando e tira o que é bom para você. Agora, eu gosto do terceiro olho, por isso eu já usei tempos atrás e agora estou voltando a usar novamente. E ele está querendo saber agora. Buda já usava. Então, no budismo, você usa e aplica e, como é que fala? Valoriza o teu terceiro olho. Depois eu vou te dar uma técnica para você valorizar o terceiro olho, porque aí tá, aguarde, daqui a pouco o Caio chega com o terceiro olho. Vou começar a apresentar a mesa de debates com o terceiro olho. Para expandir a visão, como que é? Não, eu não vou contar agora, vou contar depois. Depois eu te conto direitinho os detalhes, aí você vai falar. Porque a deusa da misericórdia... Ou melhor, né, doutora Jane? Vai na reunião. Na reunião. Aprende muito bem. Assiste, entendeu? Só que lá eles não vão falar do terceiro olho para você. Eles vão falar do poder que você tem na palavra.
Então, o teu poder da palavra é que modifica as coisas, modifica o mundo, modifica tudo ao seu redor, né? Então, é uma filosofia de vida prática que veio do shintoísmo, do budismo e do cristianismo. O mestre tirou tudo de bom de todas essas religiões, a religião de Cristo, tá? Respeitamos todas as religiões, não importa qual seja, e o mestre recebeu a revelação dizendo o seguinte: é para surgir uma interrogação na sua cabeça. A morte não existe, o pecado não existe e a doença não existe. Essa foi a revelação do Masaharu. Tudo criação do homem? Depois eu te falo. Vai na reunião, né? Espera aí, daqui a pouquinho talvez a gente volte com essa resposta para você. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. A Seguridade Social é um direito de todo cidadão. Ela garante, além da seguridade, saúde e previdência social a todos que necessitam, nos estágios mais delicados da vida, como na infância, adolescência e também na velhice. Para discutir esses desafios de assegurar todos os direitos, acontecerá aqui em Juiz de Fora a 9ª Conferência de Assistência Social, que começa nesta quinta-feira, certo? Sim. Estamos, né, nesse processo de organização e, tudo dando certo, amanhã, né, estaremos realizando a nossa 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento, né, vai ser realizado no Ritz Hotel, no Ritz Plaza Hotel, aqui no centro de Juiz de Fora, e contará, né, com a presença de aproximadamente 260 pessoas, né, entre delegados, entre convidados e observadores, né, para debater, né, a garantia de direitos no fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. O Sistema Único de Assistência Social é uma grande conquista de todos os trabalhadores da assistência, no sentido de assegurar a assistência a quem dela necessitar. E a assistência, né, faz parte exatamente disso, né, desse conjunto, né, que forma a Seguridade Social. Juntamente com as políticas públicas, né, da Previdência Social, a política pública de saúde e a política de assistência, elas formam a Seguridade Social, absolutamente garantida, né, pela Constituição Federal de 1988. A partir daí nós tivemos uma definição da assistência como político, ou melhor, a reafirmação da assistência, né, como política pública de direito, né, como dever do Estado, né, e atender ao cidadão que dela necessitar. Então, a partir de amanhã, nós estaremos mais uma vez discutindo, né, e dessa vez nos concentrando nesse tema, né, que é a garantia de direitos no fortalecimento desse Sistema Único de Assistência Social. Oswaldo, você falou que essa assistência social é um dever do Estado, né? E como que faz para garantir que isso seja repassado às pessoas que necessitam em momentos difíceis, como a gente tem vivido da recessão? Tem se tornado mais difícil? Isso vai ser um tema discutido por vocês? Sim, inclusive a assistência, essa conferência, né, foi dividida em 4 eixos, né, e sendo que um dos eixos, né, que é extremamente importante é exatamente isso, né, ele diz sobre a proteção social não contributiva, né, e há uma discussão em cima do princípio não só da igualdade, mas principalmente da equidade, ou seja, né, as pessoas que estão necessitando de algum apoio, de alguma assistência, né, elas têm propostas e têm necessidades absolutamente diferenciadas. Então, há necessidade de que a gente tenha, né, um modo diferente de atender essas pessoas, no sentido, né, de respeitar as suas, as mais diversas, né, situações diferenciadas que existem, né? Uma pessoa que tem uma necessidade numa região não é necessariamente a mesma necessidade que um cidadão tem em outra. Então, né, esse princípio da equidade é fundamental para que as pessoas recebam. E mais fundamental do que isso, seja a proteção social integral ao cidadão. Ou seja, além da assistência social, que as outras políticas públicas, né, que não passam, né, de funções de governo, né, que elas estejam absolutamente afinadas, né, sejam absolutamente entrosadas, para que o cidadão receba a sua atenção em toda a sua integralidade, que não haja, né, a divisão do cidadão em partes, que esse pedaço do cidadão pertença à saúde, que esse pedaço pertença à educação, que esse pedaço pertença, né, à assistência. Pelo contrário, há necessidade de uma política absolutamente integrada entre todos os setores, né, que
são de responsabilidade dos gestores públicos para que o cidadão seja atendido em sua integralidade. Isso sim vai formar uma proteção social absolutamente integrada e completa. Então, essa é a grande discussão que nós vamos ter nessa conferência municipal. Eu gosto muito de falar com especialista, porque especialista, né? E aqui queria render minhas homenagens à minha esposa, Valesca Aragão, que se dedica muito nessa área de assistência social, inclusive se candidatou na época para que pudesse interagir com setores políticos, né? Infelizmente não foi eleita, mas sempre atuou nessa área de assistência social. E falando aqui com você, Oswaldo, até a partir de uma pergunta, né, do Caio, né, quando ele fala do momento econômico, né, mais do que os beneficiados, eu acho que as entidades que estão tendo que se reinventar. Você pode falar um pouquinho, né, principalmente das entidades que fazem parte do Conselho Municipal de Assistência Social, como é que estão vivendo nesse momento econômico, né? Elas estão tendo dificuldades. O setor público, por sua vez, também, ele que ajudava, né, hoje já ajudava de uma maneira restrita, hoje talvez esteja ajudando menos ainda. Como é que está sobrevivendo, principalmente as entidades que lidam com a assistência social? E principalmente, Oswaldo, a prefeitura, a atuação da prefeitura junto aí ao conselho, como é que está sendo essa... Sim, hoje nós temos, né, essa é uma realidade existente não só no município de Juiz de Fora, mas em todo o Brasil. 90% de todos os serviços, todas as ações da assistência social são executadas por entidades parceiras. Essas entidades, né, da organização, as organizações de sociedade civil, elas se organizam, elas se propõem a executar aquele serviço que o município ou que os órgãos públicos, entes federados, não executam. Então, 90% desses serviços são executados por essas entidades parceiras. E, lamentavelmente, né, os recursos que são repassados, né, para essas entidades eles não são suficientes para que elas mantenham o serviço. Então, muitas, né, têm passado por uma grande dificuldade, muitas não podem, inclusive, ampliar o seu serviço, apesar da grande procura que existe, né, e elas têm realmente passado uma dificuldade muito grande. Para que vocês tenham ideia, né, os repasses financeiros, né, por conta dos 3 entes federados, eles têm sofrido um atraso. E isso faz com que as entidades, né, tenham uma dificuldade muito grande em honrar seus compromissos. E isso nos preocupa, nós, do Conselho, enquanto os conselhos municipais, enquanto instâncias, né, de controle social, ou seja, aquelas instâncias que deliberam, né, e fiscalizam e acompanham a política, nós temos uma preocupação muito grande pelo vazio, pela lacuna que isso pode causar, principalmente neste momento em que há, né, um grande aumento da procura pelos serviços que essas entidades executam. Então, essas entidades elas têm sim que sofrer um maior apoio, têm que ter um maior apoio, inclusive para que possam até ampliar o seu atendimento. Hoje, lamentavelmente, né, nós temos vivido um momento de grande preocupação no país, de grande preocupação também no município, com o aumento dessa vulnerabilidade. Então, pessoas têm sentido, né, por conta até do desemprego, a necessidade de recorrer à assistência social, necessidade de recorrer a essas entidades para que suas crianças e adolescentes tenham, inclusive, um ponto de apoio para que possam, né, ter atividades durante o período do contraturno escolar. Então, essas entidades são importantíssimas no sentido de serem parceiras e terem um maior apoio, né, do poder público, no caso, né, reafirmando, dos 3 entes federados para que elas possam executar com qualidade o serviço que elas se dispõem. E, diga-se de passagem, aqui em Juiz de Fora nós sabemos que as entidades executam muito bem esse serviço, apesar da dificuldade por que passam. São pessoas absolutamente afinadas, comprometidas, né, com esse serviço em levar uma qualidade de vida melhor àquelas pessoas, né, que estão vinculadas e que têm identificação com essas entidades. Eu queria trazer aqui não um debate, nem uma discussão, mas uma polêmica, né? E perguntar aqui à doutora Jane, que tem aqui na sua ideologia da Seishonoe, muito uma ideologia asiática, né, milenar, que vem do Japão, aonde que o japonês ele é muito de fazer as coisas, né? A senhora, em vários momentos, a senhora dá uma fugidinha das empresas e está lá capinando lá numa fazenda lá da Seishonoe, enfim. A Seishonoe tem essa dinâmica de fazer, de executar, né? Como é que a senhora vê, por exemplo, a questão hoje dessa situação do Bolsa Família, né? Que muitas vezes vem a crítica, aí o Oswaldo depois entra nessa discussão como especialista, que o Bolsa Família, ele de tal forma, ele blindou
algumas pessoas que essas pessoas não se dispõem a fazer, a executar tarefas. E com isso houve uma acomodação de grande parte da sociedade beneficiada pelos órgãos federados, né? Aqui tanto municipal, estadual quanto federal. Como é que a senhora vê isso na visão da Seishonoe, o Bolsa Família? Nós não temos essa visão assim, específica direcionada. Mas a gente sabe, igual eu falei aqui um pouquinho antes para você, da lei do dá e receberás. Você falou da oferenda de trabalho. Então, rapidinho aqui, a gente faz o seguinte, tudo que vem de graça, vai de graça. Então, nós sabemos que as pessoas que acostumaram, você mesmo falou, estão acostumadas a ganhar. Então, por que ele vai fazer se ele está ganhando sem fazer? Né? Então, conta-se que um marceneiro estava lá, né, mendigo, pedindo ajuda, como vocês falam, não se deve dar esmola. Você está dando esmola, você não está ajudando. Você tem que montar um trabalho de assistência, ou espiritual, ou material, mas você tem que dar, mas você tem que falar, mas você é capaz. Você tem que despertar o ser humano que ele está dentro dele, porque muitas vezes esse ser humano está adormecido. Então a pessoa cruza o braço, todo mês ele vai lá e recebe, ele tem para comer, para beber, ele não vai esquentar a cabeça. Então esse marceneiro passou na fazenda, um fazendeiro inteligente, talvez ele fosse Seishonoe na época, né, não sei, mas ele virou para ele e falou: eu estou com essa porteira estragada, você conserta a porteira. Mas eu estou desempregado, eu quero um prato de comida. Ele falou assim: eu vou te dar o prato de comida e você vai arrumar a porteira. Ele arrumou a porteira e foi embora. Mas deixou lá o contato para o fazendeiro. Dias depois, passa um fazendeiro muito rico, olha a porteira que ficou maravilhosa. Quem fez essa porteira? Aí eu preciso de quem fez, eu quero fazer, tal. Eu sei que esse cara, né, descobriu o rapaz que estava desempregado, tal, fez de graça pelo prato de comida, e ele passou a mão, descobriu o cara, levou o cara para a fazenda dele. O homem era milionário, riquíssimo. O cara chegou lá e falou: quer que você faz isso, faz aquilo, faz chiqueiro, faz isso, faz aquilo. O cara ficou milionário, continuou. No final lá, ele era supervisor da fazenda e pronto. Sua entendeu? Dignidade elevada, autoestima, já estava de carro, né? Eu não vou falar que ele estava de helicóptero, né? Mas, né, devia ter até quase uma Ferrari na garagem, né? Mas então, a gente vê que as pessoas só querem ganhar. E esse direito de ganhar, eles adquirem isso aí e ficam brigando por esse direito, né? Então, a gente vê assim, ele está falando aí realmente o Kenro, que chama, né, em japonês, mas é uma oferenda de trabalho. Você ali não está capinando, porque não precisa de capinar, mas você está ali arrumando, cuidando, lavando um vaso sanitário. Quantas pessoas não lavam o vaso sanitário? Tem preletor de nome grande, importante, que foi para o Japão, ficou colocado lá durante um mês lavando o vaso sanitário. Por quê? Para diminuir o ego dele. Porque o nosso ego fala mais alto às vezes. Bom, com esse assunto polêmico que eu quero retomar com você no próximo bloco, a gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Vou retomar um assunto que o Erickson levantou no bloco passado a respeito do Bolsa Família, e o contra-argumento que se usa contra o que vocês disseram é que esse valor, que é muito pequeno, mas que foi suficiente para tirar milhões de brasileiros da extrema miséria, é uma contribuição que ajuda com que essas pessoas sobrevivam, várias dessas pessoas que não têm nenhum acesso à informação, nenhum acesso à oportunidade. Eu queria que você agora desse uma visão, a sua visão como especialista, levando esses dois lados em consideração. Qual que seria o papel dessa Bolsa Família que é tão criticada, se ela seria mais benéfica ou maléfica à população?
Exatamente. Lamentavelmente existem, né, alguns equívocos, né, com relação à interpretação e ao conhecimento do programa. O programa Bolsa Família foi de extrema importância no sentido de retirar aproximadamente 36 milhões de famílias, né, no Brasil da linha da extrema pobreza. É um programa responsável por manter nas escolas aproximadamente 17 milhões de crianças e adolescentes por conta das condicionalidades que o programa exige, tanto na área da assistência, quanto na área da saúde, quanto na área da educação, a frequência escolar. Alguém diz, as crianças estão lá por causa do Bolsa Família. Que bom que elas estão lá por conta desse programa. A importância e a necessidade de que mães e crianças tenham um acompanhamento na saúde, um acompanhamento mais detalhado. Então, se há uma condicionalidade também para que receba o benefício, ótimo. O benefício, né, algumas pessoas, eu já vi, né, alguns debates, já participei de outros eventos, que imagina-se, né, que quanto mais filhos tiver, maiores serão os benefícios. Não, o benefício é limitado, ele tem um valor limitado, ele é para a família, e é claro, à medida que as pessoas vão descumprindo essas condicionalidades, o programa pode até, o benefício pode até ser bloqueado, ele pode ser suspenso, pode chegar até ao nível máximo, né, mais extremo, de ser até cancelado. Então as pessoas têm sim que seguir. O Bolsa Família ele foi responsável, inclusive, por retirar o Brasil do mapa da fome. Ele é responsável pela queda da desnutrição infantil. Ele é responsável, inclusive, pelo giro da economia local de diversos, ou melhor, de centenas de municípios, principalmente em regiões mais carentes desse país. É um programa, inclusive, de baixo custo. Ele não custa mais do que 0,5% do produto interno brasileiro. Então, é um programa de baixo custo, é um programa realmente, né, que atende e é responsável pela melhoria de vida de milhares de famílias brasileiras. E alguns dados. 47% das famílias que recebem o Bolsa Família, elas tiveram um trabalho remunerado com carteira assinada até um ano antes de receberem o programa. 63% das famílias têm apenas um filho. E a grande maioria dessas famílias que conseguiu retornar ao mercado de trabalho de forma orgulhosa, de forma muito satisfatória, devolveram o cartão. Todas essas famílias elas têm consciência de que uma relação trabalhista e uma relação que garanta os seus direitos previdenciários é muito melhor do que ficar única e exclusivamente dependente de um programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda. E hoje nós vivemos um momento no país em que esse programa foi eleito como vilão pelo atual governo e a gente estava muito preocupado até com a queda desses valores. Por isso, a preocupação é que nós possamos até retornar ao mapa da fome, segundo dados da ONU. E nós temos acompanhado, nós sabemos que o mundo inteiro tem programas de transferência de renda e no Brasil, né, a partir do momento que foram implantados esses programas de renda, não só o programa Bolsa Família, mas o programa também, o benefício prestação continuada, que são programas, né, são benefícios absolutamente garantidos, né, por Constituição. Então nós queremos e temos sim que aperfeiçoar esse sistema, mas há necessidade de toda a mobilização da sociedade para que haja uma maior fiscalização, para que haja inclusive um maior entendimento do programa e uma maior compreensão sobre o porquê que as pessoas procuram. Então, Oswaldo, pelo que você está falando, o tema, apesar de ser polêmico, sim, ambas as colocações estão bastante convergentes. Porque tanto você fala da integralidade, né, das propostas em termos de educação, em termos de saúde, em termos de assistência social, e isso, quando você fala em educação, você está proporcionando àquela pessoa beneficiada, através das condicionalidades que aqui você colocou, que ela tem que frequentar a escola, condições dela adquirir bens materiais e imateriais, que seria o conhecimento, e a partir daí, pelas próprias pernas, vamos dizer assim, né, através do seu conhecimento, ir ao mercado de trabalho e se tornar uma pessoa que ali ela vai ter, né, a sua dignidade, a sua autoestima. Então ela vai ter ali um período, né, dentro do que você está colocando, e a partir dali ela vai poder caminhar por seus
próprios conhecimentos, seria isso? Sim, para ter acesso ao programa, há necessidade que a pessoa faça, né, um cadastro, o chamado cadastro único dos programas sociais do governo federal. Esse cadastro, né, ele proporciona a esse cidadão, a essa família, né, o acesso aos mais diversos programas, serviços, tudo, enfim, tudo aquilo que é colocado, né, para a população considerada, né, mais vulnerável, né, mais necessitada, mais carente. E são programas, inclusive, de qualificação e capacitação profissionais, né, atinge, né, crianças, adolescentes, pessoas idosas, né, e até pessoas adultas na faixa, né, de 20 a 59 anos. Então existem os mais diversos, né, encaminhamentos que são feitos a essas pessoas, principalmente aquelas, né, que necessitam, que querem se qualificar e profissionalizar. Então, para isso, há necessidade desse cadastro. Então, paralelo ao recebimento do programa, dos benefícios, né, do programa Bolsa Família, a pessoa pode também, né, se capacitar, ela pode também, né, se qualificar profissionalmente para que possa retornar ao mercado de trabalho, né, claro, tudo de acordo com aquela habilidade, né, que ela já tinha profissionalmente. Então, o programa ele é temporário. E daí a necessidade que a pessoa tem, né, e elas são realmente instruídas, né, a se qualificarem, principalmente, né, considerando que o programa, como é um programa, né, ele pode não ter uma durabilidade eterna. Pode vir um governo e acabar com ele. Então a gente incentiva muitas pessoas, né, para que, paralelo ao programa Bolsa Família, elas procurem se qualificar e se capacitar para que possam retornar ao mercado de trabalho. Há uma fiscalização efetiva para esse quadro? Sim, existe, né, uma fiscalização. Porque todo governo ele não pode deixar de participar das questões sociais. A questão social hoje é a primeira linha de qualquer pensamento ideológico, político, seja o que for. O problema é a questão da fiscalização. Sim, existe, né, uma fiscalização, existe o departamento, né, responsável por isso no setor, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social do município, existe um departamento específico, né, que observa isso. E hoje existe também, né, uma facilidade por parte do governo federal, que é o cruzamento de dados. Existe um cruzamento de dados, né, que observa se a pessoa está ou não, né, dentro do perfil daquelas famílias que necessitam receber. Sabe? Então, a gente vê, de vez em quando, uma ou outra, né, denúncia e tudo, mas imediatamente se é apurado, né, e a pessoa é chamada a prestar os devidos esclarecimentos, que todas as informações são autodeclaratórias. É humanamente impossível você investigar todas aquelas famílias que fazem, né, o cadastro inicialmente. Mas há, né, a questão declaratória. Então, se houver alguma inconsistência nessas informações, a pessoa é chamada, né, e é explicada a ela se ela vai ou não receber o benefício. E essa facilidade que hoje existe por conta do governo federal no sentido de observar, né, fazer esse cruzamento de dados, né, também determina se a pessoa se encontra ou não dentro do perfil exigido para que a família seja beneficiária do programa. O Augusto fez uma pergunta aqui, eu vou fazê-la com mais ênfase. A Prefeitura Municipal, ela tem tido carinho com o Conselho, da forma que vocês reivindicam, da forma que vocês sempre têm essa necessidade? Vejo aqui na sua colocação muito conhecimento, você é um especialista, né? E sabemos que muitas vezes a intenção do prefeito é estar ao lado dos conselhos, ele já colocou isso aqui em várias vezes participando da mesa, mas muitas vezes não passa por ele diretamente algumas ações. Você poderia me dizer se essa atuação hoje do Conselho, ela de alguma maneira ela se dá de forma natural, ou ela vem sendo prejudicada, talvez aí por algum intermediário que talvez a história não chegue nem lá no prefeito Bruno? A gente tem, né, sempre uma preocupação, né, de que os conselhos, todos os conselhos, principalmente esses de defesa dos direitos, né, eles sejam absolutamente fortalecidos no sentido de proporcionar a quem eles representam, né, a melhor atuação possível. Como eu disse, né, são instâncias de controle social, são instâncias paritárias. O nosso Conselho de Assistência Social é um conselho deliberativo, criado por lei, uma lei orgânica, né, da assistência social, até de 7 de dezembro de 1993. Então nós temos, né, um papel extremamente importante. Queremos que os conselhos sejam cada vez mais fortalecidos. Ainda falta
né, uma equipe técnica no Conselho para que nós possamos, né, efetivamente, né, dar retorno à população e principalmente aos conselheiros, né, aquilo que eles tanto almejam. E hoje, né, nós temos uma satisfação muito grande em dizer o seguinte: a grande maioria dos conselheiros que representam a sociedade civil estão absolutamente comprometidos e coadunados com o Conselho Municipal de Assistência Social. Perfeito. Doutor, antes da gente terminar o nosso programa, quem tem interesse em ter mais acesso, mais contato com o Seixonoye, que não pode ir a algum desses centros, dos lugares que tem as reuniões, como ter mais informações? Olha, rapidinho, nós temos a Seixonoye na TV, sexta, sábado e domingo, sexta às 10h30 da noite, sábado às 9 horas, domingo às 11 horas. Temos no Diário Regional uma coluna que a gente escreve 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, inclusive no domingo. E temos também na Prêmio FM, às 7 horas da manhã, nós estamos lá dando um bom dia com as palavras da Seixonoye. Então, você aí que não tem condição, é só dar uma ligadinha na Prêmio FM ou mesmo na TV, né, ou na rádio. Então, é só ligar lá e assistir. Temos revistas na rua Naide Castro Cunha 155, telefone de lá 32-36-2320. E temos também todo o material que você quiser. E quem quiser mais, é só liga para cá. E temos ainda, né, graciosamente, a revista da Seixonoye, qualquer uma que você quiser, nós temos lá na portaria da Rádio Prêmio FM, aqui no Oscar Vidal 416. Então, não é por falta de orientação, não é por falta de esclarecimento espiritual que você vai se dar mal. E venha no dia 12 de agosto, põe na sua agenda, dia 12 de agosto, você vai ter um encontro às 19 horas lá no Serrano Hotel, que é maravilhoso, com o preletor de São Paulo, e você vai aprender mais e mais e mais. E quanto mais a gente aprende, mais dá vontade de aprender, Caio. Com Verdade. certeza. É filosofia de vida prática. Pratica que vai dar certo. Lembrando também que a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social começa amanhã, quinta-feira, no Ritz Hotel, às 7h30 da manhã. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês. Muito obrigado. O convite já está feito também para voltar em uma outra oportunidade. Eu gostaria de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. A mesa de debates volta amanhã ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. Você assiste a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, no site do Diário Regional e no nosso aplicativo do Diário Regional JF, que você pode baixar gratuitamente no seu celular. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.